Olá, meu nome é Bruno Priante, sou fisioterapeuta e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre terapia laser de baixa intensidade. Entender alguns conceitos básicos como grandezas físicas dessa luz, sua interação com o tecido biológico e como ela pode até mesmo melhorar o desempenho muscular. Pode ser que você esteja se perguntando: melhorar o desempenho muscular? Sim, melhorar o desempenho muscular. Mas vamos com calma. Como dizem, a gente tem que engatinhar primeiro antes de andar. Primeira coisa, o significado da palavra laser vem do inglês Lighting Amplification by Stimulated Emission of Radiation, traduzindo, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Ok, legal. Mas eu vou utilizar isso para quê exatamente? Basicamente, a gente vai usar a terapia laser de baixa intensidade para irradiar células e ativar alguns componentes específicos, resultando em reações bioquímicas que poderão alterar completamente o metabolismo celular. Aí vocês devem estar se perguntando: nossa, muito interessante, mas tenta ser um pouquinho mais claro. Ok. Eu vou prosseguir com um pouquinho mais de clareza. Para nós fisioterapeutas, por exemplo, dentre outras situações, pode-se tratar processos inflamatórios, dores locais, estimular o reparo tecidual, até mesmo relaxar um músculo específico, assim como melhorar o desempenho muscular, como já foi dito. Ou seja, na nossa área de atuação, a terapia laser de baixa intensidade tem uma gama muito grande de serventias clínicas. Bem, mas vamos ao que interessa. Então lá vai um pouquinho de física básica. Sabe-se que o elétron de um átomo tende a ocupar as camadas eletrônicas mais próximas do núcleo, as que vão apresentar menor energia. Então, quando o elétron recebe energia, ele pode saltar para uma camada mais externa, fazendo então com que o átomo se torne instável. Os elétrons de um átomo excitado tendem a voltar então para suas camadas de origem, devolvendo sob a forma de onda eletromagnética a energia, o fóton. Quando isso ocorre, estimula-se alguns elétrons a emitirem seus fótons, iniciando então como se fosse um efeito em cascata, de modo que o fóton emitido por um elétron estimula o elétron seguinte a emitir outro fóton, que vai ser de igual comprimento de onda e frequência, amplificando assim a emissão de feixes de luz, que são bem definidos e coerentes. Meu Deus, quanta informação! Não entendeu? Calma, vou tentar dar uma luz. Não é bem essa luz aí não. Essa é policromática, mas isso é assunto para daqui a pouco. Dentro da caneta do laser existe uma cavidade óptica. Nela se encontra um espelho totalmente refletor, outro espelho que é parcialmente refletor e o meio ativo, que pode ser um diodo, pode ser também composto por um componente sólido, exemplificando o rubi, um líquido, exemplificando corantes, ou um gasoso, como por exemplo, hélio-neônio. O meio ativo é quem vai determinar o comprimento de onda emitido. Trocando em miúdos, o componente é estimulado dentro da cavidade óptica, passando de um estado estável para um excitável. Em seguida, ele volta para o seu estado estável, liberando fótons de comprimento de onda específico. Por falar em comprimento de onda, buscamos nossos efeitos terapêuticos nas faixas do vermelho e do infravermelho. Agora aí vão os princípios básicos da luz laser. Ela é monocromática, ou seja, contém um comprimento de onda específico de luz. Diferente de uma lâmpada, por exemplo, que tem vários comprimentos de onda, sendo assim policromática. Ela é bem direcionalizada, é também colimada, pois possui um feixe muito estreito, forte e concentrado, e é coerente, onde cada fóton se move juntamente com os outros. Agora vamos trazer isso para o tecido biológico.
tentando entender um pouco dessa interação laser-tecido. Essas propriedades ópticas específicas da luz laser fazem com que, ao irradiar o tecido biológico, ocorram 4 fenômenos físicos: a absorção, a reflexão, o espalhamento e a transmissão. É importante saber que quanto maior a absorção, a reflexão e o espalhamento, menor vai ser a transmissão para os tecidos mais profundos. O quanto será absorvido, refletido, espalhado ou transmitido superficiais ou profundos depende basicamente de 2 fatores: o modo de aplicação e o comprimento de onda específico. Para exemplificar, vamos pensar da seguinte maneira: os comprimentos de onda na faixa do vermelho têm, digamos, bastante interação com hemoglobina, melanina e até mesmo proteínas. Isso faz com que diminua a penetração nas membranas. A interação com grupos enzimáticos também é menor quando comparado a comprimentos de onda na faixa do infravermelho. Ou seja, a absorção e o espalhamento serão maiores, diminuindo a transmissão para os tecidos mais profundos. Já os comprimentos de onda na faixa do infravermelho têm mais interação com grupos enzimáticos, maior penetração nas membranas e, consequentemente, uma maior transmissão. Para facilitar o entendimento, vamos reproduzir um experimento. Imaginem que isso é uma caixa com água. Aqui eu tenho meu equipamento de laser terapia na faixa do vermelho. E aqui uma parede onde a luz será refletida. Ótimo! Imagine que eu comecei uma aplicação. Essa luz vai atravessar o meio líquido e chegar até a parede, ou seja, eu enxergo essa luz na parede. Agora eu vou colocar algum tipo de tinta na água, representando a melanina que temos na pele. A luz ainda aparece na parede. Um pouco mais fraca, mas aparece. Agora, imagine que eu coloquei outra tinta, representando o sangue e as hemoglobinas presentes no mesmo. A luz ainda aparecerá na parede, porém ainda mais fraca. Agora, imagine que eu coloquei, por exemplo, leite em pó na água. Ele tem proteínas, gorduras e tudo mais. Com isso, agora eu já não enxergo mais a luz na parede. Moral da história: as canetas de laser que têm seu comprimento de onda na faixa do vermelho não serão, digamos, muito transmitidas para os tecidos mais profundos. Elas serão mais absorvidas e espalhadas nos primeiros tecidos, por sua grande interação com hemoglobina e melanina, por exemplo. Diferentemente da luz com comprimento de onda na faixa do infravermelho, que será mais transmitida, pois tem uma maior capacidade de penetração nas membranas, não sendo tão absorvidas e espalhadas nos primeiros tecidos. Olha só o que ocorre quando o laser entra em contato com o tecido biológico. Quando se está emitindo radiação na região do vermelho, ao se difundir no interior do tecido biológico, ocorre a degranulação de mastócitos, aumentando a microcirculação local. As células, por meio dos seus citocromos, ao receber a luz na faixa do vermelho, aumentam a produção de ATP, consequentemente aumentando a atividade celular. Já quando o laser emite radiação na faixa do infravermelho próximo, ao se difundir no interior do tecido biológico, ocorre a paralisação do esfíncter pré-capilar, naturalmente aumentando a microcirculação local. Ao ocorrer o contato com os citocromos presentes nas células, é mudada a permeabilidade das membranas celulares, aumentando assim a atividade celular. Com base nesses efeitos fisiológicos já relatados na literatura, é que foram iniciadas as pesquisas de um possível efeito da terapia a laser de baixa intensidade na melhora do desempenho muscular.
Esse aumento da microcirculação e consequente aumento da atividade celular são a base dessas pesquisas, que obtêm resultados expressivos nas mais diversas situações avaliadas, envolvendo metodologias de quantificação de força e fadiga muscular. Aí vão algumas palavras-chave para a procura de artigos científicos relacionados a laser terapia e melhora de desempenho muscular. TLBI, LTBI, performance, fadiga, desempenho, fatigue. A combinação dessas palavras em um site de busca apresentará uma série de pesquisas sobre o tema. Para terminarmos, aí vão alguns conceitos básicos para se aplicar a terapia laser de baixa intensidade. Clinicamente falando, é preciso se respeitar as seguintes situações. Essa é a fórmula básica para alcançarmos a dosagem desejada. Energia é igual a potência vezes tempo. A energia é dada em joules, a potência em watts e o tempo em segundos. Bom, e como resolvemos essa pequena equação? Como eu trago isso para o meu dia a dia clínico? Então vamos lá. A energia é dada em joules e eu já tenho na literatura. Aí vai um protocolo bastante utilizado. 2 a 4 joules, efeito antiálgico. 1 a 3 joules, efeito anti-inflamatório. 3 a 6 joules, efeito regenerativo. 1 a 3 joules, efeito circulatório. Lembrando que essas doses são dadas em energia. Ótimo! Então eu já tenho meu E maiúsculo ali da continha. Sabe-se que a potência é dada em watts, que pode ser fixa do equipamento utilizado ou regulada no mesmo. Lembrando que atuamos com potências de até 500 mW e normalmente ficamos na faixa entre 30 e 200 mW. Então a minha única incógnita é o tempo em segundos. Ficou simples. Vamos exemplificar. Se eu quero utilizar 3 joules para algum tipo de situação clínica, com um equipamento que me forneça 100 mW de potência, por exemplo, eu primeiramente transformo o meu 100 mW em watts, ou seja, 100 mW correspondem a quantos watts? 0,1. Em seguida, eu vou passar esse 0,1 dividindo para o outro lado, afinal, ele estava multiplicando. Dividido então 3 por 0,1, eu terei 30 segundos por ponto, para que eu consiga depositar esta dose de 3 joules nessa situação clínica colocada. Uma importante dica: se surgir alguma dúvida sobre a quantidade de pontos a serem irradiados, procure o site da WALT, World Association for Laser Therapy, traduzindo, Associação Mundial de Laser Terapia. Lá serão encontrados alguns protocolos, com o número de pontos e respectivas condições clínicas. Basicamente é isso. Uma breve reflexão. Lembre-se, gente, amor à fisioterapia e aos nossos pacientes a gente mostra com muito estudo. E agora, dissemine isso para a nossa população. Muito obrigado.